Estamos aqui hoje com a Morgana Linhares. Ela é uma empresária super reconhecida aí no ramo da moda, né? Além de trabalhar com capacitação de pessoas e evolução de negócios. E hoje nós convidamos ela aqui no programa para estar falando um pouquinho pra gente sobre crenças limitantes. Olha que assunto maravilhoso. É um prazer, querida, ter você aqui conosco para um tema tão profundo, as pessoas estão precisando tanto de conhecer esse tema, né? Porque ele nos limita realmente. Conta um pouquinho para nós o que são essas crenças limitantes. Nós já nascemos com crenças que nos limitam, não? Gente, obrigada, o prazer é meu de estar aqui com vocês duas queridas que têm feito um trabalho maravilhoso com esse programa. Obrigada. Então, Cris, nós não nascemos com as crenças limitantes, né? Nós nascemos como um livro com páginas em branco, né? E à medida que a gente vai vivendo, as nossas experiências ruins e as nossas experiências boas vão escrevendo as nossas páginas. E aí tá a nossa história. E essas crenças limitantes, o nome já diz, né? Elas nos limitam. É verdade. E elas acabam se tornando nas nossas vidas verdade absoluta. Isso é sério, né? Então, quando ela se torna verdade absoluta, muitas vezes eu posso ficar cega, né, para tantas coisas que se abrem ao meu redor e eu estou presa, né, nessas coisas que foram incutidas na minha vida. Tipo, às vezes você deixa de ser alguém que você poderia ser, digo assim, com seus dons, com seus talentos, mas você não exerce isso, você não se torna isso devido às crenças limitadas. Exatamente. Então, assim, quantas vezes, e eu falo isso muito quando eu tenho amigas com filhos pequenos, né, e que falam assim, nossa, esse menino é muito desorganizado. Não tem jeito, esse menino não tem jeito. Nossa, esse menino é muito pirracento. Nossa, não vai dar em nada. Nossa, né? Desse jeito, sério, né? desse jeito você não vai dar em nada. E o que acontece? A gente começa, né, como nós somos, né, esponjinhas, a gente nasce, esponjinha, a gente está absorvendo tudo. E eu tô ouvindo aquilo ali, que eu não vou dar em nada, que eu sou mal-humorada, né, que eu sou, que eu não sou inteligente em determinada matéria, né? Então assim, você não é bom em matemática, mas eu sou bom em todas as outras matérias. E eu começo a receber aquilo na minha vida como se eu não fosse bom em nada. Vira né? uma verdade. E aí você cresce com aquilo, cheio de limites na sua vida, e as crenças limitantes trazem uma coisa muito perigosa, que é o medo. É verdade. Né? E o medo, ele nos paralisa. Paralisa. E a gente, como mães, você estava falando sobre maternidade, é muito complicado, porque a gente tem que se policiar, tomar um cuidado muito grande, que a gente faz querendo fazer o melhor, dar o melhor e amar. Mas às vezes a gente erra nesse sentido. Exatamente. Eu acredito que todas nós, como mães, né, nós fazemos o que fazemos achando que estamos dando o melhor. Né? Mas muitas vezes a gente repete coisas, né, Sim, do que passado, os nossos pais nos ensinaram. Né? Então, vamos pegar uma coisa bem boba, né? Manga com leite faz mal. É verdade. Né? Isso vai passar. De onde que surgiu De onde que isso, surgiu, né? E a gente cresce achando que manga com leite, de repente, eu nunca tomei manga com leite, mas é uma vitamina. Eu já tomei. Vamos pensar, abacate com leite, né? Abacate com leite, manga com leite. Então, não pode, porque lá atrás alguém me falou que manga com leite faz mal. Faz mal. E romper essas crenças limitantes é algo muito complicado, né? Porque você tem que se conhecer, você tem que saber que o outro teve a capacidade de errar com você. É muito complicado a gente romper com essas crenças. Que isso é uma crença limitante, que não é a realidade. E os dons, como é que ficam nisso, esses talentos? Então, vamos falar um pouquinho de romper, né? A gente só vai conseguir romper, tá, quando eu me conhecer. Né? Então, o autoconhecimento, ele é libertador. Eu falo isso sempre, em todo treinamento que eu dou. Verdade. Né? Aí a gente demora tantos anos para se conhecer. A gente... Que doideira. A gente não teve esse costume a gente de, não olha, eu vou olhar pra mim, vou me conhecer. Nós não fomos educados. Nós não fomos educados para isso. Então, assim, quando eu me conheço, né, eu olho para dentro de mim e falo, aqui eu dou conta e aqui eu não dou. Nós não temos que dar conta de tudo. E se eu me conheço... É verdade.
E se eu me conheço, eu trago para mim o quê? A autorresponsabilidade. Né? Quando eu trago a autorresponsabilidade, eu paro de culpar o universo pelas minhas fragilidades e busco o quê? O autodesenvolvimento. Adorei. Então, olha isso. Conhecimento gera autorresponsabilidade, que gera autodesenvolvimento e, consequentemente, vai gerar o quê? Alta performance. Olha! E aí a gente vai colocar os nossos dons que nós temos, porque o Senhor nos deu, a gente vai colocar em prol do e reino, parar de culpar o outro, e parar né? de culpar o E outro. aí a gente culpa o pai, culpa a mãe. Eu não dei culpa... certo, né? Culpa o governo. É verdade, né? Culpa a é o país que tá sociedade, quebrado. É verdade. Culpa o marido da esposa, que vai ficando aquela confusão dentro de casa. Mas ninguém assume a Ninguém assume, que aí é a falta da autorresponsabilidade, né? E aí entra o quê? O DNA de Deus nas nossas vidas. Ai, né? lindo, né? E aí, o que é o DNA de Deus? Nós somos únicos. Olha que lindo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E ao mesmo tempo, nós somos únicos. É verdade. Né? Eu tenho uma digital única, que ninguém tem igual. Gente, isso é muito né? lindo. Eu tenho a minha essência. E aí, o que Deus faz com a gente? Se a gente olhar, né, na parábola dos talentos, que está em Mateus, o que Deus faz com a gente? Deus nos deu talentos, né? Então, na parábola diz isso. Para um, ele deu 5. Para o segundo, ele deu 2. E para o terceiro, ele deu 1. Né? O primeiro multiplicou, virou 10. O segundo multiplicou e virou 4. O terceiro, ele enterrou. Olha, né? é verdade. Então, quantas vezes nós enterramos os nossos talentos, né? E não permitimos que Deus nos use com um para propósito. frutificar em prol dele, né? Exato. É tudo Em prol pra do ele, reino. por ele, em prol do reino, é tudo para ele. Não cabe a mim, cabe verdade. ele nos abençoar, nos dar força, coragem pra gente conseguir. Exatamente. Então, assim, tudo que eu tenho, todos os meus dons e talentos, né, são para usar em favor do reino. Gente, isso é uma responsabilidade. Grande. Né? Se ele te deu dons, então eles precisam ser usados com um propósito. E não é quantas isso? pessoas na sociedade, a gente estava conversando isso um pouquinho antes, né? Estão doentes porque elas não sabem qual é o propósito dela. E eu só sei qual é o meu propósito quando eu me conheço. É verdade. Gente, Quando eu isso é falo lindo. com o Senhor, eis-me aqui. Como o Senhor quer me usar através dos dons e talentos gratuitos que o Senhor me deu. Porque eu tenho orado todos muito nós nesse sentido. temos dons e talentos. Eu oro nesse sentido, eu falo assim, Senhor, que bênção que nós temos um novo dia, porque tem gente que já acorda mal-humorado, né? Com os problemas, com as circunstâncias. Eu falo, Senhor, que bênção que eu tenho um outro dia, um novo dia, para te servir, para ser bênção para alguém, porque eu vou ser usada em algum lugar. Então eu preciso estar plena, inteira, com saúde, porque senão a gente não dá conta. Exatamente. E eu falo muito, principalmente com a minha filha, que nós somos a Bíblia que muitas pessoas estão lendo, sem nunca terem aberto uma Bíblia. Oh, que lindo. Calados, então, calados, pela nossa atitude, pela nossa maneira, nos bastidores, como que as pessoas estão nos enxergando? Né? Olha, simplesmente pela nossa forma de agir. Principalmente dentro de casa, porque olha as pessoas dentro de casa. Eu igual o uma exemplo. Maluca. Ontem assim eu falei. Não, e criança observa tudo. Criança observa. Ela tá tudo, preenchendo as páginas em branco do livrinho da vida dela. Olha então a página ontem que eu preenchi. Eu não conseguia pegar. Eu tava dirigindo em trânsito. Eles já tinham tadinhos 40 minutos, estava dentro do carro e tudo. E eu tentando pegar, porque eles estavam tirando o cinto. E eu brava e tentando pegar uma. Aí uma hora eu falei, eu vou pegar pelos cabelos. Aí a minha pequenininha rindo da minha cara. Eu dei uma palmadinha nela, ela rindo da minha cara. Aí eu falei assim, você vai ficar me enfrentando assim? Então se o seu problema é comer, você vai chegar em casa e vai ficar sem jantar. Não acredito, ela, Júlia. Não. Tipo assim, a comida você não mexe, não. Olha, eu já e olha o castigo. Olha o castigo, crença olha limitante, só. eu já tô falando com ela que o problema dela é a boca. É comer. É verdade. Nossa, isso eu também erro. E a gente não percebe. Não percebe. A gente não percebe. Enquanto você tá falando aqui, eu já tô pensando no meu ombro. É porque, gente, é muita função, né? E tem hora que realmente a gente perde um pouquinho. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. E aí é pedir. O que eu mais peço a Deus, gente, sabedoria. Amém. Eu também. Todos os dias de Eu manhã, acordo me e falta falo, muito. Senhor, me dê a sabedoria
para encarar o dia de hoje. E isso sabe aí, o que eu amém. penso, amor, também? Penso o seguinte, nós temos que nos fortalecer no que o Senhor pensa de nós. Porque você pode pensar uma coisa de mim, o outro pode pensar uma coisa de mim. É verdade. Eu mesma, né, com as minhas crenças limitantes, eu posso me limitar pensando várias coisas mas de qual mim. é seu DNA, Agora, né? qual é o meu DNA? E o que o Senhor, quais os pensamentos que o Senhor A tem seu sobre mim? respeito. Ao meu Oh, que lindo respeito. isso. Que com Eu certeza são pensamentos bons. Bons e eles não querem de mal. Sempre. Isso aí. Bons e não de Ele mal. quer a Então, gente alegria dos filhos dele. Exatamente. Nós Né? precisamos nos fortalecer na palavra do Senhor, porque é ela que traz essas promessas vivas para as Com nossas certeza. vidas. Exatamente. Então, em cima dessas crenças limitantes, e eu ensino isso muito para minha filha, eu falo, filha, eu quero me sentar à mesa com o Senhor todos os dias. Ai, que lindo. Eu quero me servir do banquete Que ele Que ele prepara. delicioso que Ele preparou para mim. Porque esse banquete, ele é infinito de coisas maravilhosas. Amém. Então, eu tenho que me permitir, eu É tenho aquela sentar. autorresponsabilidade. Eu, então, vou buscar do Senhor o que Ele tem pra mim. Exatamente. Então, assim, né? eu vou me permitir sentar à mesa com que Ele lindo. e ceiar, porque tudo que nós temos aqui agora, irmãos, gente, é pela graça do Senhor. É isso aí. Nós não somos Não é nada pela Nada. nossa força. Eu falei isso agora no último episódio que a gente gravou. E ainda assim, mesmo a gente sabendo desse banquete que está ali servido e preparado, muitas vezes a gente escolhe. Não se Não sentar se com sentar. Ele. Né? Né? E aí a gente fica A gente o quê? troca A gente isso. fica nos punindo, nos crucificando, né? E vivendo uma vida medíocre, que não é o que ele quer para que não nós. foi o que ele desenhou e escreveu pra gente. Então nós temos que nos permitir. E a gente só vai nos permitir, tá? Quando a gente se conhecer. Quando a gente tirar todas essas crenças que nos bloqueiam, tá? E falar isso, não foi Não assim, quero eu não isso pra minha nasci vida. assim. É isso. E isso de alguma forma, pela minha vivência, pela minha história, pelas dificuldades. E assim, e são as dificuldades que forjam o nosso caráter. Sim. Né? Muito mais na dor do que no certeza. amor, né? Então assim, vamos usar todas essas dificuldades para avançar. E quando nós temos dificuldade, o tanto que a gente edifica É a verdade. vida das outras pessoas. verdade. Sabe, você está falando isso? Eu estou lendo um livro que chama Humildade. E para a gente reconhecer, nós temos que ter humildade, né? Nós temos que ter humildade para a gente reconhecer quem a gente é. E o Senhor, ele quer que a gente reconheça essa humildade, que a gente tem que reconhecer que a partir do momento que nós temos ao Senhor, na hora que a gente entrega a nossa vida para Ele, nós temos uma nova vida. E isso é humildade. Olha, eu te entrego, eu não quero ser nada. Eu quero essa mesa, eu quero ceiar com você, Senhor. E o Senhor quer ceiar com a gente, Ele anseia por nós. Isso é Olha que lindo. É lindo, é lindo. Obrigada, Né? querida, pela sua Imagina. presença, por cada palavra. O Senhor te usou muito na minha vida hoje. É, eu sei na de minha você. também. Vamos romper com essas Romper, crenças e jogar fora. pegar com unhas e dentes tudo que o Senhor tem pra nós. Exatamente. pra nossas Vamos vidas, buscar nos pra usar. conhecer. Isso, né? e trazer E essa a- autorresponsabilidade de saber o que o Senhor tem pra nós e não nos acomodarmos, né, Exatamente. com as dificuldades da vida que muitas vezes a gente se acomoda. E que vão continuar Minha existindo. vida foi muito sofrida, né? Então não posso fazer mais nada. Eu quero deixar um recado, se você ouvir essa palavra, se você foi tocada. Pegue essas crenças, coloquem ela diante do Senhor. Olha, Senhor, eu não quero nada disso para minha vida. Eu quero tudo novo. E quando você coloca isso com humildade, né, aos pés do Senhor, Ele vai te acolher e eis que vai ter uma nova vida para você seguir. Amém. Então, humildade, reconheça, coloque aos pés do Senhor. Ele vai fazer diferença na sua vida. E você é quem Ele pensa que você é. Amém. Amém? Amém. Vamos agradecer, Ju. Vamos agradecer os nossos parceiros, Ó, além da A gente quer Amor, né? agradecer o Açaí Fresh, que está sendo desde o início, né? Foi sempre um com a gente. A PAD também, que nos ajuda, nos patrocina. E também quem? A Movelaria Olga, A né? Que nós Movelaria estamos aqui, Olga, a que nós estamos Morgana. aqui, né? Que você deu esse espaço maravilhoso pra Maravilhoso. gente. Quem mora em BH precisa entrar nessa loja. É. Né? Que ela é isso. linda. Acho que é isso. Então, e você, querida? Obrigada Eu que agradeço, por amor. disponibilizar seu tempo, viu? De estar aqui nos abençoando. Amém. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Tchau pra Tchau, você. tchau.